Então, nessa manhã, eu gostaria de falar um pouco mais sobre o jejum. O jejum é uma disciplina espiritual, irmãos, muito importante, que nós acabamos deixando esquecido no meio da igreja. Nós não falamos, nós não incentivamos. Então, a gente precisa retomar a prática do jejum de maneira individual e de maneira coletiva, porque o jejum é uma ferramenta importante, é uma disciplina importante para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para a edificação do nosso espírito. Então é um fundamento, é uma disciplina muito importante que a gente precisa falar um pouco mais. Nós vimos que o jejum, ele é mencionado tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. E Jesus não aboliu o jejum, ele apenas alinhou o entendimento sobre a importância do jejum. Quando ele fala aos seus discípulos, ele diz: quando vocês jejuarem, quando jejuarem. Então, ele apenas alinhou o entendimento dos discípulos sobre como deveria ser feito o jejum. Então, há uma expectativa de Deus, através dos ensinamentos de Jesus, que nós deveríamos ter como prática o jejum. Amém, irmãos? Então, o jejum, ele é uma disciplina espiritual que subjuga a nossa carne, que disciplina as nossas emoções e vontades. O jejum é uma prática que submete a nossa vida ao domínio próprio, porque você decide: eu não vou comer durante esse tempo, porque vou me dedicar a um tempo de oração, de leitura da palavra, vou me consagrar mais ao Senhor. Então, você converge a sua vida, o seu corpo, a uma disciplina, ao domínio próprio, para que naquele tempo você esteja completamente conectado com Deus. Então, o jejum é uma expressão de submissão a Deus. O jejum é uma expressão de entrega, de rendição, de devoção, de humilhação, de quebrantamento. Quando nós jejuamos, nós estamos expressando isso a Deus. Eu estou rendida, o meu corpo, a minha alma e o meu espírito estão completamente rendidos ao Senhor nesse momento. E a prática do jejum nos faz perceber o quanto nós somos dominados pelas nossas emoções e desejos. Tudo no momento que você está em jejum provoca uma reação em você. Provoca. Por quê? Porque você está subjugando a sua carne, você está colocando a sua carne em obediência, mostrando que quem está no governo não são as suas emoções nem a sua natureza, mas o espírito. Carne fica quieta. Ai, mas agora me dá dor de cabeça, me dá isso, me dá aquilo. Por quê? Porque você está disciplinando a sua carne, orientando, direcionando a sua carne a se submeter ao Espírito. Muitos de nós são assim. Começa a fazer o jejum, a primeira coisa que acontece é a cabeça começar a doer. Tem gente que eu não consigo ficar sem um café, de tanto que o seu organismo está intoxicado com o café. Mas se eu não comer o pãozinho de sal, meu Deus, o pãozinho de sal, não posso amanhecer e ir para o dia se não comer isso. De tanto que nós estamos condicionados a essa dependência. E o jejum nos faz expressar que maior do que a dependência das coisas naturais é a nossa dependência em Deus. Então, carne, se submeta, você vai ficar durante um tempo sem o cafezinho, sem o pãozinho, porque eu vou me consagrar a Deus. Eu estou aqui me humilhando, me rendendo, me entregando ao Senhor para declarar que mais importante do que as coisas naturais são as coisas espirituais da minha vida. Então nós precisamos, irmãos, retomar a prática do jejum. O jejum precisa ser uma realidade regular na nossa vida como filhos de Deus, como cristãos. Amém? Abra sua Bíblia lá em Lucas, versículo 5. Do versículo 33
Lucas 5, de 33 a 35. E lhes disseram: os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus. Mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu: podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado. Naqueles dias jejuarão. Jesus aqui, irmãos, está dizendo que aquele era um tempo de festa, de celebração. O casamento era uma festa importante para os judeus, para o povo de Israel, né? E aí Jesus está dizendo assim: olha, eu estou aqui presente, fisicamente o noivo. Então esse é um tempo de festa, de celebração, é um tempo de alegria. Mas vai haver um momento em que o noivo será tirado. Jesus aqui está revelando a sua identidade como noivo e está dizendo que um dia ele seria tirado do meio de nós. E aí ele diz: olha, vai haver um dia em que o noivo não vai estar aqui. Nesses dias jejuarão. Então o noivo nos foi tirado através da sua morte, ressurreição e retorno aos céus. Enquanto igreja, enquanto discípulos, noiva, nós estamos aqui aguardando Jesus voltar para a sua igreja. Mas enquanto isso não acontece, nós estamos vivendo esses dias que Jesus disse. Nesses dias jejuarão. Irmãos, nós estamos nesse dia aguardando a volta do noivo. Enquanto ele não está mais presente fisicamente entre nós, é importante nós jejuarmos. Nós jejuamos porque ansiamos pela sua presença, temos expectativas pelo seu retorno, porque desejamos que ele esteja conosco. Então o propósito número 1 do nosso jejum é porque nós amamos a Jesus e queremos ele de volta. Amém, irmãos? E aí, o jejum, ele é abordado ao longo das Escrituras de várias maneiras, vários propósitos. E eu queria ver com você aqui alguns princípios, alguns fundamentos porque nós devemos jejuar. O jejum é uma disciplina observada nas Escrituras. Desde o Antigo Testamento, nós vemos Davi jejuando, Esther jejuando, Daniel jejuava. Há práticas de jejum no meio do povo de Deus desde a antiguidade. Então, a gente precisa observar que essa é uma prática instituída, estabelecida, e que Jesus veio reafirmar a importância do jejum. Abra sua Bíblia lá em Lucas 4, versículo 1. Então nós jejuamos porque nós vemos na Escritura, porque Jesus ensinou sobre o jejum e ele deu o exemplo jejuando. Amém, irmãos? Se nós lemos que essa era uma prática do povo de Israel, Jesus ensina sobre o jejum e ele mesmo faz jejum, isso já é motivo de sobra para nós também adotarmos essa disciplina espiritual como uma prática na nossa vida. Então, Lucas 4, versículo 1, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. De acordo com os evangelhos, tanto de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus não comeu nada. E diz que ao final desses dias ele teve fome. Fica subentendido que Jesus não, todos os estudiosos, os teólogos, apresentam esse entendimento como nós lemos na palavra, que Jesus não comeu, mas ele bebeu durante esse tempo, porque senão teria sido mencionado que da mesma forma que ele não comeu, ele bebeu, ele não bebeu, e isso não é mencionado. Então nós observamos Jesus na prática do jejum.
Jesus ensinou, mas também deu o exemplo praticando o jejum. E aí, durante esses 40 dias, Jesus não comeu e ficou ali num tempo de busca, num tempo de devoção, de entrega a Deus. E aí nós vemos no versículo 14, olha como o jejum, mesmo na vida de Jesus, sendo 100% Deus, 100% homem, teve um poder extraordinário. Nós observamos que as expressões usadas no livro de Lucas é uma expressão de que alguma coisa mudou depois do jejum. Lá no versículo 1, diz assim, que Jesus, cheio do Espírito Santo. Cheio aqui, a palavra é pleres, que quer dizer recebido, preenchido. Naquele momento em que Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo. Ele recebeu, no momento do Espírito Santo, a plenitude, do batismo, a plenitude do Espírito. Mas em Lucas 4, versículo 14, quando ele sai do jejum, quando ele sai desse tempo de entrega e submissão a Deus, diz assim: então, pelo poder do Espírito, voltou Jesus para a Galileia. Então Jesus foi levado pelo Espírito e ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava em plenitude do Espírito. Mas em Lucas 4,14 diz que então, pelo poder do Espírito, quando ele sai desse tempo de jejum, quando ele encerra esse período lá no deserto, que ele foi conduzido pelo Espírito, ele sai cheio do poder. Do poder. E aqui a palavra é dunamis. Jesus sai desse tempo de jejum com força, habilidade, poder para realizar milagres. Você consegue perceber uma diferença? Quando Jesus foi para o deserto, ele estava cheio do Espírito Santo. Mas quando ele saiu do deserto, ele estava cheio do poder do Espírito Santo. E isso foi viabilizado por causa do seu tempo de jejum. Isso foi possível por causa do seu tempo de rendição, dedicação e entrega a Deus através do jejum. O jejum foi a fase final de preparação de Jesus para o ministério. Jesus crescia, se desenvolvia, mas antes dele tornar público o seu ministério, ele se preparou com o jejum. Então, tudo que Jesus fez serve de exemplo para nós, amém, irmãos? Tudo que Jesus nos ensina na palavra e faz, serve de exemplo e inspiração para as nossas vidas. O jejum não tem poder em si mesmo, mas é o que Deus faz por meio do jejum. O que Deus realiza por meio dessa prática. As mesmas leis espirituais que governavam a vida de Jesus governam a nossa. E lá em João 4,14 diz assim: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Então, se Jesus fez, nós também devemos fazer. Amém, irmãos? O jejum comunica no reino espiritual que nós somos seres espirituais que habitam em um corpo totalmente dependente de Deus, do seu poder, rendidos ao governo e ao domínio de Deus. O jejum comunica, expressa no reino espiritual que nós somos dependentes, que nós ansiamos pelo governo, que nos submetemos a Deus. Todas as vezes que nós praticamos o jejum, nós estamos expressando isso no reino espiritual. Nós estamos rendidos a Deus. O nosso corpo está em pausa, quieto. Parou de se alimentar, nossa alma está sossegada, rendida, atenta a Deus, e o nosso espírito tem liberdade de fluir, porque não há interferência do corpo, da alma, tudo
em nós. Nós somos um espírito que habita num corpo e possui uma alma. Então, tudo em nós, no momento de jejum, está rendido e atento àquilo que Deus quer falar. Você consegue perceber que é um outro nível de entrega e de rendição quando nós estamos jejuando? Tudo que é em nós, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito estão completamente voltados para Deus. Por isso o jejum é uma ferramenta que nos possibilita, nos viabiliza perceber com mais clareza o que está acontecendo, o que Deus quer que façamos, porque nós estamos completamente rendidos para ouvir a sua voz, entender as suas direções. O nosso corpo está quieto, a nossa alma está voltada para Ele, o nosso espírito consegue percepções que na agitação da nossa alma, televisão ligada, entretenimento, comendo, lanchando, né? Nós não conseguimos perder, coisas passam desapercebidas. Coisas passam desapercebidas, mas no momento do jejum, tudo está rendido. A carne está em sossego, não vai comer, não é momento para isso. A alma, ninguém faz jejum vendo televisão, zapeando as redes sociais, né? Porque o jejum é o tempo de separação para Deus. Então, essa quietude total do nosso ser nos permite perceber com mais clareza direções, orientações que com a nossa alma e a nossa carne agitada nós não perceberíamos. É importante a prática do jejum. Então nós precisamos jejuar, principalmente quando estivermos vivendo momentos críticos de decisões importantes, que a gente precisa de direcionamentos claros. Irmãos, a vida aqui nessa terra, ela é como um vapor, é rápida demais. A gente não tem tempo para ficar errando e voltando. Então nós precisamos de direcionamento claro de Deus para a nossa vida. Sobre o que fazer, como fazer, que direção tomar, onde ir, se é assim, se não é. Não dá tempo. Não dá tempo de você tomar decisões erradas. Não, volta. Ah, eu pensei que era assim, não era. Volta. Ih, mas eu tomei, era para ir para esse lado, eu fui para o outro. Não. Nós alinhamos a nossa vida à vontade de Deus quando percebemos com clareza as suas direções. Quantas coisas nós poderíamos ter evitado se tivéssemos discernido há mais tempo a vontade de Deus? Não é verdade, irmãos? Coisas que nós investimos, ocupações que nós tivemos, propósitos que nós nos envolvemos, sociedade, sei lá, tantas coisas na vida que se a gente tivesse parado com um pouco mais de cuidado para ouvir a direção de Deus, nós teríamos feito diferente. Meu Deus, não era para ter feito isso. Puxa vida, era para eu ter feito de outra maneira, era para eu ter decidido de outra maneira, não é? Você já passou por isso? Sim ou não? Porque a gente precisa de uma direção clara de Deus. A gente precisa estar direcionado pelo Espírito para não agir errado, para não decidir errado. Porque isso, irmão, não é só tempo, não. Mas isso afeta a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, às vezes as nossas finanças, porque nós investimos, nos dedicamos e aí, caramba, deu errado. Puxa vida, não era para ter feito assim. Então a gente precisa parar para um tempo de jejum para receber um direcionamento claro. Não é isso aqui que Deus quer de mim. Porque quando a gente termina um tempo de jejum, na certeza da vontade de Deus de forma particular, pessoal, nós saímos com convicção. Não, Deus me direcionou. Ah, mas aparentemente não é uma boa decisão, mas Deus me direcionou. Mas essa opção não é a melhor, mas Deus me direcionou. E se Deus me direcionou, eu quero estar alinhado com a sua vontade. Amém, irmãos? Então, por que nós jejuamos? Nós jejuamos primeiramente porque queremos conhecer o Senhor mais
mais profundamente, mais intimamente, queremos ouvir com clareza a sua voz, queremos que a nossa comunhão, o nosso relacionamento sejam mais intensos. Mas na palavra de Deus também nos mostra outros motivos pelos quais nós devemos jejuar. Há muitas referências de jejum na palavra de Deus que nos sinalizam circunstâncias em que nós devemos jejuar para receber de Deus direcionamento, consolo, conforto, orientação. Nós vemos lá em Lucas 2, abra sua Bíblia. Uma referência. Lucas 2, 37. Estava ali uma profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de casar. E então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixara o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. A profetisa Ana estava ali dia e noite adorando e jejuando. Então, nós vemos aqui que a sua expressão de jejum, o motivo pelo seu jejum, era para estar mais rendida a Jesus, a Deus. Ela estava ali no templo e dia e noite jejuando, adorando. Então nós percebemos que o motivo do seu jejum era um motivo de devoção. Ela estava ali para desfrutar da presença do Senhor, para intimamente conhecê-lo mais. Através desse texto nós percebemos que o desejo dela era um desejo de devoção. Então esse é o motivo. Talvez você hoje esteja meio desanimado, fraco na fé, está meio osco-fosco, não sabe se sim ou se não. O jejum para você pode ser uma maneira de rendição. Senhor, eu preciso mais. Eu preciso mais da tua presença. Eu preciso renovar o anseio pelo Senhor, o desejo por mais de ti. Então é um motivo, se você reconhece que o seu coração está esfriando, que a sua fé está esmurecendo, se volte para um tempo de jejum. Senhor, não permita que eu esfrie. A palavra de Deus diz que nos últimos dias o amor de quase todos vai esfriar, mas eu não quero estar entre quase todos. Então levante um jejum, consagre um jejum a Deus. Em 2 Crônicas, abra sua Bíblia lá em 2 Crônicas 20. Segunda Crônicas 20. Vamos ler aqui a partir do versículo 1, para a gente entender um pouco mais. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos neunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edrom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em En-Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou. E aí Josafá começa a orar. Lá no versículo 12, no finalzinho diz assim, da oração dele: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Desculpa, irmãos.
E aí, o que está acontecendo aqui? Um exército, aqui diz um exército enorme, mas no original diz que é uma multidão incalculável. Uma multidão incalculável decidiu fazer guerra contra Josafá. E ele ficou apavorado. Apavorado. Ai, meu Deus. E ele ficou apavorado. E ele rapidamente chama todo o povo para um tempo de jejum. Lá no versículo 4, no versículo 3 diz que ele ficou alarmado, mas no original diz que ele ficou temeroso, apavorado, porque era um exército incalculável que vinha contra eles. Então ele proclamou um jejum. A primeira atitude de Josafá foi proclamar um jejum, congregar as pessoas, reuniu todo o povo de Judá, para que buscassem ao Senhor. Gente, estou engasgando. Hein? E aí, porque ele não sabia o que fazer. Nós somos em menor número, estamos numa condição inferior, um exército enorme está vindo contra nós e eu não sei o que fazer. Olha a situação que ele se encontra. Os inimigos declararam guerra, ele estava com medo. O que ele fez? Proclamou um jejum para receber direção de Deus diante de um momento crítico da sua vida. Um momento crítico do povo. E aí, o jejum fez com que eles se reunissem para orar. E aí, quantos de nós, irmãos, vivemos momentos como esse? Somos afrontados pelo nosso inimigo, que aparentemente pode ser maior que a nossa situação, que a nossa circunstância. Nos sentimos intimidados e sem saber o que fazer. Em alguns momentos, esse inimigo pode se parecer com o desemprego, com o marido, com um filho no vício, com situações que vêm sobre nós. Nós precisamos entender que o jejum é uma ferramenta, é uma disciplina que nós devemos recorrer para momentos como esse. Nós ficamos temerosos, Josafá ficou temeroso, mas o que ele fez? Ele se voltou para Deus em jejum, se voltou para Deus com oração, e aí, lá no versículo 14 diz assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Banaía, bisneto de Jeiuel e trineto de Matanaías, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém. E o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. E aí no 17 diz: vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã. E o Senhor estará com vocês. Olha isso. Eles estariam enfrentando um exército numeroso, uma multidão incalculável. E aí, num tempo de jejum, Deus fala para ele assim: eu sou com vocês. Não, amanhã vocês vão para essa guerra, mas vocês não vão nem precisar lutar. Gente, para entender, receber essa direção e obedecer, só mesmo no Senhor.
Você recebeu uma palavra de que você não vai lutar, que você não vai precisar fazer nada diante de um exército numeroso. Por isso, ele diz: crede no Senhor Deus e crede também nos seus profetas. Porque o povo pode ter ficado assim, mas gente, um exército enorme está vindo contra nós e nós não vamos lutar, não. E aí o que ele faz? Lá no versículo 20, de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escuta-me, Judá, ó povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor da sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, por seu amor dura para sempre. Eles jejuaram, receberam um direcionamento de Deus, uma palavra de Deus, e eles foram à guerra cantando, já dando graças ao Senhor. Você consegue perceber isso, irmãos? Porque diante de um momento difícil, de uma circunstância crítica, debaixo de um direcionamento do Senhor, nós saímos dando graças. Mas as circunstâncias, mas olha o exército, mas olha o que está acontecendo. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Por quê? Porque depois desse tempo de oração e jejum, eles já tinham uma palavra de direcionamento de Deus. Não havia mais o porquê estarem com medo, ansiosos e preocupados. Eles tinham uma direção de Deus. Nós também podemos viver esse mesmo tipo de experiência. O que te causa medo? O que te intimida? O que te deixa preocupado, apavorado? Se volte para o Senhor para ouvir com clareza o seu direcionamento. Direcionamento, porque quando você receber esse direcionamento, você vai fazer como Josafá, vai sair cantando diante das guerras da sua vida, porque você já tem clareza daquilo que Deus vai fazer, você já tem discernimento daquilo que Deus vai realizar. Nós precisamos, irmãos, ser um povo que se antecipa em Deus. Quando o inimigo pensa que vai criar algo, vai causar algo nas nossas vidas, a gente já buscou, já recebeu clareza, já tem discernimento, já tem uma palavra de direcionamento. Nós não somos pegos desprevenidos. Nos apavoramos por um momento, mas seguimos a nossa jornada, orando, adorando, jejuando, porque nós dependemos de Deus. Abra sua Bíblia lá em Joel. Joel 1, 13. Ponham vestes de luto, ó sacerdotes, e planteiem, chorem alto. Vocês que ministram perante o altar, venham, passem a noite vestidos de luto. Vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas do cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam as autoridades e todos os habitantes do país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Aqui, irmãos, Joel proclama um jejum e chama todos. No versículo 5, diz assim: acordem os bêbados e chorem. Ele chama toda a nação a um jejum. Eles tinham sido profundamente afetados na sua economia. A economia do povo de Judá estava falida, porque enxames de gafanhotos tinham consumido
tudo que eles possuíam, toda a área rural havia sido consumida, o pasto do gado, das ovelhas, até as cascas de figos haviam sido consumidos pelo gafanhoto, pelos enxames de gafanhoto. Eles estavam em um colapso financeiro, não havia dinheiro para nada, a nação estava desesperada. E aí ele proclama um jejum. A coisa ficou tão feia que eles não tinham mais recursos, que eles não podiam nem mais sacrificar o Senhor. Não havia mais o que entregar como oferta e sacrifício no templo. E essa era a forma de culto que eles conheciam. Então a coisa estava muito feia. A nação estava vivendo um tempo desesperador. E aí, irmãos, o que nós aprendemos com isso aqui? Que como filhos de Deus, quando nós percebermos uma ameaça ao nosso bairro, à nossa cidade, à nossa nação, como igreja nós precisamos nos posicionar. Não são discussões em redes sociais que vão fazer a diferença, mas é um povo unido, voltado para Deus, clamando por graça e misericórdia, que vai fazer toda a diferença. A nação aqui estava vivendo um colapso, a economia estava arruinada. Eles precisavam de uma resposta. E aí lá no capítulo 2, no versículo 18, depois do tempo de jejum, depois do tempo de consagração, veio uma resposta do Senhor. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. 2, versículo 18. Lá no 21, não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor o seu Deus, pois Ele dá a vocês as chuvas de outono, conforme a sua justiça. E Ele envia a vocês muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. Depois desse tempo de jejum, houve uma palavra liberada de que Deus mandaria novamente a chuva, de que as pastagens voltariam a florescer. Então havia uma paz, havia um entendimento de que Deus agiria a favor daquele povo através do jejum. Amém, irmãos? Então o jejum, ele se aplica a momentos de desafios pessoais, ele se aplica a momentos de desafios nacional, do nosso bairro, da nossa cidade, ele se aplica. E nós como igreja precisamos perceber a importância dessa disciplina para estarmos nos movimentando. Quantas coisas Deus está querendo realizar, mas nós não estamos percebendo como corpo, como filhos, como cidadãos, acima de tudo do reino dos céus, mas para interferir nessa nação, na nossa cidade, nós precisamos nos voltar a Deus com jejum, com oração. Lá em Atos 13, versículo 2. Diz assim: enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo:
Durante esse tempo, irmãos, de jejum e oração, de rendição, dedicação ao Senhor, certamente o Espírito Santo quer falar aos nossos corações de maneira clara. O Espírito Santo quer nos direcionar. Nos direcionar como filhos, nos direcionar como igreja, nos direcionar como ministros, nos direcionar através do jejum, da oração. O Espírito Santo fala em níveis mais profundos. Claro que o Espírito Santo está conosco, nos instruindo, nos ensinando a viver toda a verdade, mas há níveis de revelação e entendimento que nós só vamos ter quando nós buscamos a Deus de uma forma diferenciada. Uma forma diferenciada. Para ouvir a Deus em demandas pontuais. Pontuais, o que hoje você precisa ouvir de Deus, um direcionamento claro, para não decidir de forma errada, para não agir de forma errada, para fazer alinhado aquilo que Deus tem para a sua vida, é através desse tempo. E aí, para terminar, eu falei rapidamente na semana passada, mas eu queria só reforçar esse entendimento de como nós devemos fazer o jejum. O jejum pode ser parcial ou integral. O jejum parcial é quando nós tiramos alguns alimentos da nossa alimentação. Nós vemos lá em Daniel 1:12, se você pode anotar para ver depois, ele pede apenas legumes, verduras e água. Ele tira um tempo de 10 dias para se abster desses alimentos. E aí, esse é um tipo de jejum que ele fez. Em Daniel 10, 2 e 3, ele retirou alguns alimentos, delícias, ervas. Então, é um outro tipo de jejum. Daniel 2, 10, 2 e 3. O jejum padrão, que foi o que Jesus fez, que tirou todo tipo de alimento e apenas bebeu água. Essa é uma iniciativa, né? O jejum é algo, nós ensinamos, mas é algo voluntário, que você se compromete a fazer com o Senhor. Então você pode fazer, você e o Espírito Santo vão decidir que tipo de jejum você deve praticar, quanto tempo de jejum você deve fazer, mas o importante é retomarmos essa prática como igreja. Retomarmos essa prática como igreja. Amém, irmãos? Se programe, se organize para que você consiga fazer jejum. Eu tenho certeza que você vai experimentar um novo nível de revelação, de poder, de unção, por causa dessa entrega e rendição total ao Senhor. E aí, para fechar, eu só queria deixar algumas considerações importantes sobre o jejum. O jejum, irmãos, ele não muda Deus. O que eu compartilhei aqui, alguns textos, poucos que nós lemos sobre o jejum não é para mudar a Deus. Tem uma frase do Kenneth Hagin no seu livro, Guia para o Jejum Equilibrado, muito boa, que diz assim: jejuar não muda o Senhor, pois Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas transformará você e irá ajudá-lo a se manter mais suscetível ao Espírito Santo. Então o jejum não é algo que eu faço para mudar a vontade de Deus, para mudar, não é isso. Não é isso de forma alguma. O jejum é para me ajustar, para me tornar mais sensível, né? Para eu discernir melhor aquilo que Deus quer realizar e fazer em mim, ou através de mim. Se algo está fora do padrão de Deus, não há jejum que faça para ajustar isso. Não, se Deus tem um padrão imutável, então não há jejum que convença a Deus de mudar a sua vontade estabelecida na sua palavra. Nós temos o exemplo lá de Davi, que pecou. Vocês conhecem essa história, 2 Samuel 12. E aí Deus diz que aquele filho morreria. Vocês lembram dessa história?
E aí o que ele faz? Abre lá rapidinho. Já estou terminando. 2 Samuel 12. Toda essa história, o profeta Natan vai lá, e aí Davi começa a jejuar. No versículo 18 diz que 7 dias ele começa a jejuar. E aí no versículo 22, só para a gente ver aqui, no versículo 22, ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e orei e pensava, quem sabe? Talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Sabe aquele jejum? Eu vou jejuar, quem sabe eu consiga convencer a Deus da minha vontade. Eu consiga convencer a Deus de que eu gostaria muito disso. O jejum não tem esse propósito. Davi fez esse jejum aqui no quem sabe. Então o jejum, irmãos, não muda Deus. O jejum muda a nossa vida, muda a nossa perspectiva, apura o nosso discernimento. Amém? Uma segunda coisa que a gente precisa entender sobre o jejum é que ele não é um preço que deve ser pago. Eu vou pagar um preço de jejum, de oração. Não. O preço já foi pago por Jesus e foi suficiente. Nada que a gente faça vai ser algo, não, porque eu estou jejuando. Eu estou pagando um preço. Esse é um entendimento errado. Nós jejuamos por entrega, voluntariamente por rendição. Há algumas falas sobre essa de jejum, mas eu vou pagar um preço. E aí Deus vai. Não é isso. Não é esse. Isso não é o jejum que nós aprendemos na Bíblia. A gente não convence a Deus, a gente não dobra a vontade de Deus e a gente não paga um preço, porque Jesus já pagou o preço e ele foi definitivo. Amém, irmãos? Então o que nós fazemos é nos rendermos a Deus voluntariamente para um tempo de busca e entrega intensa. Simplesmente isso. Assim é o jejum. Porque expressa o nosso anseio, a nossa dependência, a nossa vontade de conhecê-lo mais, de ouvir a sua voz. A gente não está pagando preço alto, a gente está rendido a Deus. Uma terceira coisa é que o jejum não é só parar de comer. Porque aí tem o jejum intermitente, tem porque você não conseguiu parar, teve tanta coisa para fazer e não conseguiu comer. Então o jejum não é só parar de comer, mas dedicar um tempo onde o seu corpo, a sua alma e o seu espírito estão completamente rendidos a Deus. Porque se você para de comer, mas vai no banco, vai não sei o que, vai não sei o que, vai não sei o que, blá, 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 você não está ali para discernir, para perceber o que Deus quer fazer. Então, não é só parar de comer, aí é jejum intermitente, é outra configuração de jejum. O jejum para buscar ouvir a voz de Deus é um tempo de dedicação, de oração a Deus. Quarta consideração, o jejum não tem poder em si mesmo. Não, mas o poder do jejum, se você fizer o poder do jejum, o jejum não tem poder. O Deus que responde ao jejum que nós estamos fazendo é que tem poder. A prática, a disciplina não é poderosa. É a nossa rendição e é ao Deus que responde a nossa rendição que tem todo o poder. É Ele. É Ele. O entendimento sobre o jejum deve ser esse. O jejum é um meio, é um veículo que nós usamos para estarmos mais sensíveis a Deus. Ele não tem poder em si. Porque senão quem está fazendo jejum intermitente aí estava cheio do poder e não está. É a maneira como nós fazemos, é a dedicação que nós temos. É nisso aí que Deus manifesta. A quinta verdade, uma quinta consideração para o jejum é que o jejum não deve ser uma ostentação.
Não, porque igual os fariseus, eles jejuavam toda segunda e quinta e estavam lá e divulgando e colocando no Facebook, fazendo aquela cara de sofrimento. Não é isso. Jesus disse que quando nós jejuarmos, nós deveríamos arrumar o cabelo, lavar o rosto, continuar, porque nós não estamos em sofrimento, nós estamos em rendição, em dedicação a Deus. Então, o jejum não é para ostentar. Mas agora eu vou fazer 30 dias do jejum de Daniel. Faz. Vive em secreto. Deixa que Jesus mostre publicamente os efeitos daquilo que está acontecendo no secreto. Amém, irmãos? Então, o jejum é uma disciplina importante, uma prática que nós devemos, como igreja, retomar. Há respostas de Deus, há direcionamentos de Deus, que nós só vamos conseguir perceber quando tudo em nós estiver completamente rendidos ao Senhor. Amém?